Meus amigos, tudo bem? Na continuidade das nossas dicas, se eu me recordo bem, gravei dicas aí sobre vínculo empregatício, contrato nulo, terceirização, toda uma sorte de dicas, tá certo? Bom, eu decidi agora falar sobre contrato de trabalho, teremos uma sequência de dicas aí ao longo do tempo. Vamos falar de alteração, suspensão, interrupção, extinção e as estabilidades, tá legal? Eu vou começar com a alteração de contrato de trabalho. Eu quero que você entenda essa questão da alteração de contrato de trabalho. Vou falar de um modo geral, mas as dicas especificamente anotadas são de transferência, a hipótese de transferência. Mas eu quero que você saiba o contexto. A questão da alteração do contrato de trabalho, ela vem disciplinada no artigo, vem lá do 468 até o 470. 471 já é suspensão e interrupção. Lá no 468 da CLT, você tem a regra geral. Qualquer alteração no contrato de trabalho só pode ser feita por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não haja prejuízo. Portanto, duas são as regras da alteração do contrato de trabalho. Você tem lá a questão do mútuo consentimento e ausência de prejuízo. Essa é minha matriz. 468. Bacana? Só que na sequência dos dispositivos vêm as exceções. A primeira exceção, muito batida em prova, que não é o caso da dica, é aquele empregado eleito para função de confiança e que pode retornar ao cargo anteriormente ocupado. Olha o que aconteceu, não houve uma alteração, pelo menos do seu ponto de vista visual, ou até financeiro, bolso mesmo. O sujeito era vendedor e passou a gerente, depois voltou a vendedor. Aconteceu alguma coisa no contrato dele, beleza? E os examinadores mais antigos gostavam de avaliar se isso era alteração ou não, tá? Bom, na sua vida prática é uma alteração, não vou nem discutir, está alterando o contrato, mas do seu ponto de vista jurídico, do seu ponto de vista de exame, do seu ponto de vista de prova, tá certo? Não é não. A gente tem que gravar isso aí como não sendo alteração, ok? Porque o parágrafo, se não me engano, parágrafo único do artigo 468 fala: não constitui alteração do contrato de trabalho a reversão do empregado ao cargo anteriormente ocupado, perfeito? Então, quando a gente fala de alteração, você tem a regra geral, mútuo consentimento e ausência de prejuízo. Subir o sujeito e voltar não é alteração, é mero exercício do jus variante, ok? E ainda tem aquele complementozinho. A remuneração que ele recebia porque ele subiu, eu posso suprimir, a não ser que ele a tenha recebido por 10 anos ou mais. É a hipótese, salvo engano, lá da súmula 371, tá certo? 371, 372, tá por ali. Isso é alteração. Mas não foi isso que eu elegi para falar para vocês, só estou complementando. Eu sempre falo das adjacências da dica que eu escolhi, tá? O próximo dispositivo, próxima exceção, é a questão da transferência. Essa sim é uma alteração. Se eu pego o sujeito e o retiro de São Paulo e boto para trabalhar no Rio de Janeiro, eu retiro de Brasília e coloco para trabalhar em Minas Gerais, eu alterei a vida dele, eu alterei substancialmente o contrato dele. Houve alteração no contrato de trabalho. A alteração esta incidente sobre a localidade que causa extremos prejuízos. Racha-se família, acaba-se que divórcios que estavam para acontecer acontecem, e ainda botam a culpa no empregador. Enfim, uma série de coisas pode acontecer com essas transferências. Todavia, é algo válido. O legislador permite que haja transferência, mas ele só permite naquelas hipóteses. Então, presta atenção. Resumindo até agora, a alteração do contrato de trabalho, mútuo consentimento, ausência de prejuízo. Subir o sujeito e voltar não é alteração, mantém o salário por 10 anos ou mais. Transferência é alteração sim, e pode ser feita ainda que haja prejuízo e pode ser feita compulsória, sem consentimento. Quando você tem 4 hipóteses de transferência mais a provisória, perfeito? Quais são as 4 hipóteses de transferência? Mútuo consentimento. Nesse caso, tem consentimento, precisa do consentimento óbvio, mas pode ter prejuízo. Então, dos dois requisitos, consentimento e prejuízo, o legislador exige o consentimento
mas permite o prejuízo, né? Então, por mútuo consentimento, ele não avalia o prejuízo, perfeito? Mútuo consentimento é a primeira hipótese, tem que decorar as hipóteses. Mútuo consentimento, perfeito? Segunda hipótese, condição explícita ou implícita do contrato. Condição explícita ou implícita do contrato. E também a próxima hipótese, função de confiança. Nessas duas, não importa o que o empregado não queira, não precisa nem de consentimento e pode ter até prejuízo, porque é uma coisa inerente. O cara é gerente de expansão de filiais, ele vai ser transferido, perfeito? O cara é gerentão. Bom, se ele é gerentão, eu posso confiar nele aqui ou em outro local, posso transferi-lo, desde que haja real necessidade de serviço. Então, olha só, o legislador entrou num campo minado. Ele está permitindo que o empregador estenda sua longa-manos no contrato de trabalho do empregado e cause-lhe prejuízo, cause-lhe dor, incômodo. O legislador está permitindo isso. Se ele está permitindo isso, ele tem que botar requisitos. Então, primeiro requisito, mútuo consentimento. É uma hipótese. Duas outras hipóteses, função de confiança, condição explícita ou implícita do contrato. Para que não haja abuso, não haja penalidades de transferências disfarçadas, o legislador exige a real necessidade de serviço. Tem que provar que era necessária a transferência do empregado detentor de função de confiança, que era necessária a transferência do empregado cuja condição implícita ou explícita do seu contrato o levava a uma situação como essa. Então, mútuo consentimento, função de confiança, condição implícita ou explícita do contrato. E último, extinção do estabelecimento. Óbvio, o estabelecimento está extinto, eu transfiro o empregado. Ele fala, não quero ir, então pede para sair, 01. Se tu não quer ir, você pede para sair, perfeito? Então, extinção do estabelecimento, transferência também compulsória. Ok até aqui? Aí o parágrafo 3º do artigo 469 fala assim, ó. Em caso de necessidade do serviço, poderá o empregador, sem as exigências do artigo anterior. Qual é o artigo anterior? É o 468. Quais são as exigências? Mútuo consentimento e ausência de prejuízo. Então, o que o parágrafo 3º quer dizer ao final? Em caso de necessidade do serviço, o empregador pode transferir o empregado, ok? Sem que ele consinta, portanto é compulsória, e mesmo que haja prejuízo, desde que seja por período provisório. Então, há a transferência provisória que ela pode ser compulsória. Paga um adicional de 25% enquanto durar a situação. Daí a gente fecha 5 hipóteses, cada um com suas características. Mútuo consentimento, característica especial nenhuma, basta o consentimento. Condição implícita ou explícita ou função de confiança, prova da real necessidade. Extinção do estabelecimento, requisito nenhum. Transferência provisória, tem que ter a provisoriedade e a necessidade do serviço. E o adicional de 25%. Em toda hipótese, as despesas correm pelo empregador, ok? Dá um pulinho lá no que a gente anotou. Vai lá. Somente pode se considerar transferência aquela em que o empregado muda do seu domicílio. Você ainda não tinha falado, mas sem transferir domicílio, não há que se falar em transferência. Transferência provisória, o empregado tem direito a um acréscimo salarial na ordem de 25%, né? Do salário original e depende da demonstração. Só depende da demonstração, é o único requisito, ok? São hipóteses de transferência, outras, mútuo consentimento, condição explícita ou implícita do contrato e função de confiança, tá? Tudo isso aqui mais real necessidade de serviço. Extinção do estabelecimento é a próxima. Nas hipóteses de transferência, correm por conta do empregador. Ainda sobre a alteração, isso aqui é alteração de contrato de trabalho. Eu trouxe essas duas súmulas para vocês aí, tá? Volta aqui comigo. O último detalhe sobre transferência. Vem cá. Vem aqui comigo, né? Última questão sobre transferência é aquela questão do acréscimo de despesa com transporte. Eu estava aqui falando das dicas, eu não ia falar sobre isso, mas o anjinho da guarda falou, fala sobre aquele negócio. Aí eu estou aqui falando com vocês, tá certo? Se houver uma transferência do empregado de bairro, de setor, que não é uma transferência tecnicamente falando, é apenas uma mudança de localidade, né? Mas se houver acréscimo com a despesa de transporte, o empregador tem que bancar, perfeito? É o caso da súmula 29 do TST, tá? Então, fechamos aqui
as questões sobre alteração do contrato de trabalho, eu dou a dica para vocês. Artigo 468, 469, súmula 372, súmula 51 e as questões dos parágrafos do artigo 469. Um grande abraço a vocês.